11 e faz menção da incredulidade de Tomé. Diz o texto sagrado que, chegando à tarde do primeiro dia da semana, os discípulos estavam em uma casa, em um ambiente, com as portas fechadas, com medo dos judeus. Quem sabe na expectativa de algo especial pudesse acontecer com eles, porque até então, depois da morte de Jesus, já havia dito alguém que Jesus havia ressuscitado, mas aqui nessa ocasião eles ainda não tinham visto o Senhor. Bem verdade que os versículos que antecedem o texto que nós lemos, quando nós observamos respeito lá dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles caminhando tiveram juntamente com eles, na sua companhia, um homem que foi discorrendo com ele a respeito das Escrituras, e eles sentiram seus corações arder, mas no entanto não reconheceram no momento que era Jesus, o Filho de Deus. Só reconheceram quando chegaram na sua aldeia, na sua casa, e no momento em que eles iam alimentar, no momento que eles foram dar graça no pão, que os seus olhos foram abertos, e eles entenderam que aquele homem era o Senhor Jesus. Quando eles abriram os seus olhos, Jesus já não estava mais, então eles compreenderam que aquele viajante era o mestre, e disseram um ao outro, juntamente com aqueles que estavam naquela casa, dizendo: é o Senhor. Por isso que o nosso coração ardia quando caminhávamos e Ele falava conosco. E naquela mesma hora, diz a palavra, que eles voltaram para Jerusalém, contaram para os discípulos, dizendo: olha, nós vimos o mestre. E contaram como foi a trajetória durante o caminho, quando eles chegaram na casa, no partir do pão, dizendo eles, foi que nós reconhecemos que era o mestre. Mas nesta ocasião aqui, meus amados, deixa eu trocar de microfone. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta ocasião, eles estavam trancados, portas fechadas, com medo dos judeus. E quando eles estavam ali, quem sabe, dá um pouquinho mais de retorno, por favor, tá, Gustavo? Eles estavam ali trancados, com medo dos judeus. Aí o Senhor Jesus se manifesta no meio deles e disse: paz seja convosco. Eu acredito que naquele momento causou-se uma admiração tão grande no meio dos discípulos do Senhor Jesus que ali estavam, mas perplexos que estavam, Jesus chega na presença deles e mostra o seu lado que foi furado, mostra nas suas mãos os sinais dos cravos, e eles perplexos, e Jesus novamente repete: paz seja convosco. E com certeza eles se alegraram. Houve um momento de alegria, momento em que eles jubilaram na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor no versículo de número 22, que havendo Jesus dito isto, assoprou-se sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E por certo, todos eles ali puderam receber a presença maravilhosa do Espírito Santo, foram cheios, foram revestidos de poder, porque foi uma ordem do próprio Jesus, soprando e dizendo: recebei o Espírito Santo. E nós queremos crer, queremos acreditar que todos eles foram cheios do Espírito Santo, se alegraram na presença do Senhor. E quem sabe depois deste dia, caminhando pelas ruas da cidade, em algum ambiente onde eles estavam, eles tiveram um encontro com Tomé. Tomé não estava nesta reunião, nós não sabemos a razão, o porquê Tomé não esteve presente nesta primeira reunião,
Mas o certo é que ele não estava, ele não pôde contemplar o rosto de Jesus, ele não pôde ver a Jesus. E quando os discípulos disseram: olha, o Senhor Jesus esteve conosco, Jesus esteve presente, nós estávamos reunidos, trancados em uma casa, estavam com medo dos judeus, com portas e janelas fechadas, e de repente Jesus se coloca no meio e disse: paz seja convosco. E nós nos alegramos, nós ficamos alegres. Quem sabe essa foi a narrativa dos discípulos naquele dia. Contaram para Tomé da forma que o Senhor Jesus se fez presente no meio deles. Mas Tomé, meus amados irmãos, disse: olha, eu não acredito, eu não creio. E ele disse: mas se eu não ver os sinais dos cravos na sua mão, se eu não ver o seu lado que foi traspassado por uma lança, de maneira nenhuma eu crerei. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas para a surpresa de Tomé, diz a palavra de Deus, verso 26 a seguir, que 8 dias depois, estando os discípulos novamente trancados dentro de casa, e nesta ocasião Tomé estava presente. Tomé estavam com eles, quem sabe ali comentando alguma coisa a respeito do reino de Deus, a respeito, quem sabe, do próprio Cristo que morreu, que ressuscitou, e talvez até alguns questionamentos. Podia me ajudar com esse microfone? Vê lá, Luciano. Glória a Deus. O som está cortando aqui, irmãos. Irmãos, nos perdoe. Então, meus amados irmãos, quem sabe eles fazendo algumas considerações a respeito de Jesus que havia ressuscitado. Talvez Tomé questionando com eles, dizendo: olha, eu não acredito se eu não colocar a minha mão, o meu dedo nos sinais dos cravos. Eu não acredito se eu não ver. E quando eles estavam questionando ali, novamente Jesus, com portas e janelas fechadas, Jesus se coloca no meio e disse: paz seja convosco. E então ele mostra para Tomé os sinais dos cravos. E ele disse para Tomé: Tomé, coloca aqui nos sinais dos cravos o teu dedo. Tomé, olha aqui, coloca aqui o teu dedo no meu lado, que foi furado pela lança. Aí, meus amados irmãos, naquele momento, Tomé, ele olha e ele reconhece que realmente era o Senhor. Aí ele disse: Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus chama a atenção de Tomé e disse: Tomé, você está crendo porque você agora me viu? Você está crendo porque você está vendo? E Jesus disse assim: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é a sua situação. Glória ao nome do Senhor, mas eu quero te dizer, Jesus está presente nesta casa. Eu não sei se você já sentiu a presença do Senhor, mas Ele está aqui. Se você não sentiu, começa a dar glória, começa a exaltar o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que muitos aqui já sentiram a presença do Mestre, já sentiram o toque de Jesus, enquanto os conjuntos cantavam, enquanto os irmãos aqui estavam testificando, nós estávamos aqui sentindo a gloriosa presença do Senhor, sentindo a presença do Mestre. E com certeza alguém que chegou aqui nessa noite com seu coração triste e abatido, já se alegrou com a presença de Jesus. Então eu convido a você nesta noite a abrir o teu coração, a abrir a tua boca e começar a dar glória ao nome do Senhor, porque Ele já está presente aqui. Você pode dar glória ao nome de Jesus? E então, meus amados irmãos, Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurados que não viram e creram.
E Jesus ali, ele operou muitos sinais na presença dos discípulos. Jesus operou muitas maravilhas. E diz assim: muitos estão escritos neste livro, porém nem todas as coisas foram escritas. Mas o que está escrito é para que nós creamos no nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos algumas lições com a vida de este servo Tomé, esse discípulo que não creu, só creu depois que viu, depois que acreditou. E uma lição importante que nós aprendemos é que nós devemos ser leais a Deus, fiel a Deus enquanto nós vivermos. Houve um momento que Tomé vacilou, então nós aprendemos com a falha de Tomé. Meus amados irmãos, vamos ser firmes e constantes, como diz a palavra, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a nossa recompensa, o nosso galardão, ele vem da parte de Deus. Seja fiel a Deus. E Jesus disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória ao nome do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos com Tomé é que nós devemos estar dispostos a ser ensinados. Tomé, ele teve que assentar para ouvir de Jesus, e nós estamos aqui para ser ensinados pela palavra do Senhor, assinado a respeito da fé, assinado que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o Senhor é poderoso para realizar aquilo que nós imaginamos, Ele pode fazer na nossa vida. Talvez você chegou aqui nesta noite carregado de problema, de dificuldade, quem sabe pensando em voltar atrás, pensando em desistir, pensando em parar, mas nesta noite você está sendo ensinado a despertar a sua fé, a acreditar no poder de Deus, a acreditar que Ele pode fazer o impossível na tua vida. Exercite a tua fé nesta noite, não seja como Tomé, não duvide, mas esteja aí no seu banco dizendo: Senhor, ainda que eu esteja fraco, eu estou sem força, mas eu creio que o Senhor é poderoso para realizar na minha vida uma grande obra, e você vai sair daqui nesta noite com a sua vitória na mão. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós aprendemos que devemos estar dispostos a ser ensinados, e nesta noite nós estamos aprendendo com esse texto sagrado. Olha, você pode não estar vendo aqui o Senhor, mas a presença dEle é real aqui, Ele está presente aqui. O irmão, certa vez questionado por um médico, eu já disse isso uma vez aqui, o irmão estava hospitalizado, chegou um pastor e foi orar por aquele irmão, e estava o ventilador ligado, soprando ali, e quando ele foi orar, chegou o médico, e ele orou e apresentou aquele irmão, e pediu ao Senhor, para que o Senhor realizasse uma obra na vida daquele irmão. Quando ele terminou a oração, o médico disse: moço, você está iludindo esse companheiro, porque aonde está Deus? Você já viu Deus? Aonde esse Deus está? E o pastor ficou assim pensativo no momento, mas Deus deu-lhe a sabedoria, Deus deu a orientação, e ele olhou para o ventilador que estava circulando e soprando o vento, e ele pergunta para o médico: o senhor é médico? O senhor acredita que existe a dor? Ele disse: sim, eu acredito. Mas o senhor já viu a dor? Não. Você está vendo esse ventilador que sopra, produzindo vento? Eu estou vendo. Assim é o meu Deus. Nós não estamos vendo, mas nós sentimos a sua presença. Assim como nós sentimos o vento que este ventilador está soprando,
orando, nós sentimos a presença de Deus. Meu amado irmão, você pode não estar vendo o Senhor nessa noite, mas Ele está aqui com suas mãos estendidas. Ele tem bênção, Ele tem vitória, Ele tem providência para a sua vida. Nesta noite Ele tem cura, nesta noite Ele tem livramento, nesta noite Ele tem renovo espiritual, nesta noite Ele tem libertação para a tua vida. Nesta noite o Senhor Jesus está aqui para resolver a tua causa, o teu problema. Você está disposto a ser ensinado pelo Senhor? Glória ao nome do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos aqui com esse texto sagrado, meus amados irmãos, é que nós não podemos ser incrédulos, não devemos ser incrédulos, como foi Tomé, mas nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Por mais, meus amados irmãos, que somos homens limitados, por mais que a nossa fé seja pequena e não alcança os objetivos que necessitamos, mas nós precisamos crer e estar orando e dizendo para o Senhor: Senhor, a minha fé é pequena, mas eu sei que o Senhor é grande. Senhor, a minha fé não alcança, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, e pelas suas multidões de misericórdias, eu creio que o Senhor há de me abençoar. Você pode dar glória ao nome do Senhor? Jesus está trabalhando na sua vida. Então a terceira lição que nós aprendemos desse texto sagrado é que nós precisamos crer, nós precisamos acreditar que o nosso Deus está presente e que Ele pode fazer além daquilo que nós imaginamos. Todos nós, como cristãos que somos, como servos de Deus que somos, nós não estamos vendo aqui a presença do Senhor, mas nós não somos daquele que vê para crer, nós somos daquele que cremos para ver. Primeiro nós cremos, depois nós vemos. Nós não estamos vendo, mas eu estou crendo na minha vitória. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo na sua providência. Quem sabe você não está vendo, mas você está crendo naquilo que Deus pode fazer. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós aprendemos aqui que nós precisamos crer. Tomé levou uma lição do mestre, porque ele não creu, ele não acreditou, ele duvidou da presença do Senhor. Então não sejamos como Tomé, nós vamos acreditar, nós vamos crer, e nós vamos nesta noite dar glória ao nome do Senhor, porque Ele pode fazer na nossa vida aquilo, meus amados irmãos, que nós não imaginamos que Ele é capaz de fazer. Em quarto lugar, nós aprendemos, meus amados irmãos, que independente da circunstância, devemos continuar fazendo a sua obra. Ah, mas eu estou sem força. Continue fazendo a obra de Deus. Continue caminhando. Eu estou sem força. Continue caminhando. Deus tem vitória para a sua casa. Continue caminhando. Continua fazendo a obra de Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Não importa a circunstância que você esteja vivendo ou enfrentando. Um pastor amigo meu lá de Cuiabá, ele foi enviado para uma congregação no interior, um lugar pequeno, e ele ficou ali mais de um ano, trabalhando, lutando, evangelizando, pregando, e nenhuma alma aceitou a Cristo como Senhor. Nesse período de um ano, ninguém acrescentou à igreja. Aí ele disse para a esposa dele: olha, eu acho que nós vamos embora. Combinou com ela: você vai para a casa do seu pai, da sua família, e eu vou ficar aqui mais uma semana. Vou orar, vou jejuar toda essa semana. Se no final de semana Jesus não salvar ninguém, nós vamos entregar esse trabalho e nós vamos embora. Combinaram, e ela foi para a casa dos seus pais, e ele ficou ali, porta fechada, orando, jejuando, consagrando a sua vida e dizendo: Senhor, salva uma alma nesta cidade. Senhor, salva uma vida nesta cidade. Questionando com Deus, dizendo: eu já estou aqui há um ano e nada aconteceu.
Senhor, salva uma alma. Passou a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, e no sábado ele estaria entregando o seu jejum que ele estava apresentando ao Senhor, com o propósito de salvação de alma. Mas aqui nós estamos dizendo, independente da circunstância, não para de fazer a obra. Mas quando, meus amados irmãos, no sábado, ele levantou pela manhã, orou e consagrou a sua vida até o horário determinado, e quando ele entrega o seu jejum a Deus, ele toma um banho, aí ele toma um café, e ele abre a porta da sala da sua casa. Sabe aquelas casas que não tem muro na frente? Que quando você abre a porta tem um alpendrezinho e já sai para a rua. Assim era a casa. E quando ele abriu a porta da casa, ele deparou com um homem embriagado, bêbado, caído. Havia feito as suas necessidades na roupa, mal cheiroso. E ele olhou para aquele homem e colocou aquele homem para correr. Vai embora, e falou algumas coisas ali indevidas. E aquele homem levantou, ébrio, cai aqui, levanta ali, e começou a xingar e a maldizer, e ele foi saindo, e o Espírito Santo falou com o pastor assim: você não está orando e jejuando para a salvação de vidas? E eu mandei uma vida na porta da sua casa, e você coloca para correr? Aí ele sentiu o impacto da voz do Senhor, o impacto da presença de Deus na vida dele. E ele disse: agora, vai atrás. E aí o homem correndo na frente, o bêbado e o pastor correndo atrás. Para aí, moço, volta aqui, volta aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. O homem corria na frente com medo, o pastor correndo atrás. O homem com medo do pastor e o pastor querendo trazer de volta. Até que o homem parou em um lugar e o pastor chegou, pediu desculpas e começou a conversar com ele, falou do amor de Deus. A circunstância não era boa, mas ele pensou: eu preciso fazer a obra de Deus. Evangelizou aquele homem foi convencido pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, e pelo poder da palavra, aquele homem creu em Jesus, recebeu Jesus como Salvador, e agora o pastor leva aquele homem de volta para a sua casa, adentrou com ele, deu um banho nele, cortou o cabelo dele, trabalhou com ele ali aquela semana. Foi a primeira alma que Jesus salvou naquele povoado. Então, meus irmãos, a circunstância, ela não era boa, não eram circunstâncias favoráveis, mas o pastor Manuel, ele entendeu o trabalhar de Deus, por mais que havia precipitado, mandando o homem embora, mas ele volta atrás, buscou o homem de volta, e o homem aceitou Jesus, foi batizado, foi o seu primeiro auxiliar na obra de Deus naquela cidade. Qual é a circunstância da sua vida? Quais são as circunstâncias que te cercam? Então, meu amado, você pode dizer: pastor, para mim as coisas não estão bem, as coisas estão difíceis, mas nós servimos um Deus que tudo pode, nós servimos um Deus que muda a situação. Glória ao nome do Senhor. O Senhor Jesus, estando em um certo lugar, chegou a ele 10 leprosos, clamando, rogando, pedindo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos limpar. Jesus disse: quero ser limpo. E os homens foram libertos, purificados para a glória de Deus. Jesus mandou que eles apresentassem uma oferta ao sacerdote. Quando eles foram, olharam para a sua pele, estava como a pele de uma criança, e um voltou para dar glória a Deus, os outros foram embora. Jesus mudou a situação daquele homem. Jesus pode mudar a sua situação. Um certo homem, lá no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus capítulo 12, Jesus chega no sábado na sinagoga, e quando ele chega, ele olha no meio da multidão, e ele viu lá no meio da multidão um homem que tinha a sua mão mirrada. Ele não podia estender as suas mãos. Jesus olhou e chamou aquele homem à frente. E quando o homem veio,
Jesus estendeu sobre ele as suas mãos e ministrou na vida dele a cura. E diz o texto sagrado de Mateus que naquele momento a sua mão foi restituída para a glória de Deus. Houve questionamentos, os judeus criaram a situação, questionaram com Jesus, porque era no dia de sábado. Jesus pergunta para ele: olha, quem é de vós que tendo uma ovelha, e no dia de sábado ela cair em algum lugar, quem é de vós que não vai atrás para recolher a sua ovelha? Quanto mais vale este homem do que uma ovelha? Então Jesus curou. A circunstância não era própria, porque ali eles guardavam o sábado, mas Jesus veio quebrando o protocolo. Jesus realizou um milagre na vida daquele homem, no dia de sábado, e todos glorificavam a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Jesus chega, Ele muda a situação. Quando Jesus chega, existe mudança. Tudo pode estar mal, pode estar do avesso, mas Jesus chega, Ele acalma a tempestade. Quando Jesus chega, Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Ele tem o domínio sobre a morte. Aquela mulher, por exemplo, que saía lá de Naim com o seu filho morto, uma multidão de pessoas chorando, lamentando a morte daquele rapaz, mas Jesus vem com a grande multidão cantando: hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aquela multidão glorificava a Deus, glorificava o nome do Senhor por ver os milagres que Jesus fazia. E aí encontra as duas multidões na entrada da cidade. Jesus vê que está sendo conduzido um moço, sendo levado para o cemitério, mas Jesus é aquele que pode mudar a situação. E Jesus então naquele momento olha para aquela mãe e diz para ela: mulher, não chores. Mas o filho estava morto, ela tinha motivos para chorar. As circunstâncias não eram boas, mas independentemente das circunstâncias, nós precisamos crer em Deus. Não sei qual é a tua circunstância, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que aflige a tua alma, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor Jesus, que tem a solução para todos os problemas, Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Pararam-se o cortejo fúnebre. Jesus olha para a mulher e disse: não chores. E olha para o moço e ordenou: a ti te digo, mancebo, levanta-te. E o moço assentou, começou a falar, e ele a entregou à sua mãe. E a multidão glorificou o nome do Senhor. Então, irmãos, independente da circunstância, você precisa adorar o nome do Senhor. Você precisa crer. Não sejamos como o servo Tomé, que não acreditou, mas vamos crer, vamos acreditar, vamos pedir com fé. Glória ao nome do Senhor. O salmista no Salmo 77, o versículo 14, ele diz: tu, ó Deus, tu és o Deus que faz maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os homens. O nosso Deus, o Deus que faz maravilhas, Ele está aqui nesta noite. Então, independente da circunstância que te cerca, se for enfermidade, se for problema, não importa a sua situação, não importa a circunstância, Deus está aqui nesta noite e Ele tem vitória para a tua vida. Deus está aqui nesta noite e Ele tem a cura para a tua alma. Deus está aqui nesta noite e Ele tem o perdão para os teus pecados. Ele está aqui nesta noite e Ele quer renovar a tua vida. Louvado seja o nome do Mestre Jesus. Salmo 72, o versículo 18, diz a palavra de Deus: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, porque só Ele faz maravilhas. Glória a Deus. Talvez eu não possa resolver o teu problema, talvez os teus pais, a tua família, o teu esposo, a tua esposa
não pode resolver o teu problema. Quem sabe o ministério desta igreja não pode resolver o teu problema. Quem sabe toda esta igreja unindo as forças, não pode resolver o teu problema. Mas nós estamos na presença do Senhor, que diz o salmista: só o Senhor faz maravilhas, só o Senhor faz milagres. Milagres pode acontecer na tua vida aqui nesta noite. Oh, glória ao nome do Senhor. Milagre da libertação, o milagre da cura, o milagre da transformação. O Senhor Jesus nesta noite, Ele pode mandar embora a depressão. O Senhor Jesus nesta noite, Ele pode mandar embora a ansiedade. O Senhor Jesus pode nesta noite mandar embora da tua vida, da tua casa, da tua família, aquilo que aflige a tua alma. Glória ao nome do Senhor, porque Ele está aqui e Ele tem uma vitória para a tua vida. Jesus disse para Tomé: bem-aventurado Tomé, aqueles que não viram e creram com seus olhos físicos. Talvez você não consiga ver o que Deus pode fazer na tua vida. Com os teus olhos carnais, você não vai alcançar, a sua visão não vai alcançar aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Mas com os olhos espirituais, nós podemos olhar um pouco mais distante e acreditar e saber que o Senhor tem coisas boas para mim e coisas maravilhosas para a tua vida. O Senhor pode resolver a tua causa. A palavra de Deus, ela pode te alcançar nesta noite. Talvez você pode dizer: pastor, mas a minha fé é tão pequena. Não tem problema. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E você está ouvindo aqui nesta noite a pregação da palavra. Nós estamos falando do Senhor Jesus, daquilo que Ele faz, e Ele há de realizar um milagre na tua casa, na vida da tua família. Você pode crer? Glória a Deus. Poderíamos continuar falando aqui, discorrendo as escrituras a respeito dos milagres e maravilhas que o Senhor fez no passado, desde o Gênesis até Apocalipse, na vida dos patriarcas, dos reis, dos profetas, dos servos do Senhor que foram antes de nós. Mas o tempo não nos permite mais. Mas uma coisa nós sabemos, e uma coisa você precisa saber: para que o Senhor realize uma obra na tua vida, não precisa do tamanho da sua fé. A sua fé pode ser minúscula, a sua fé pode ser pequena. Glória ao nome do Senhor. Certa vez levaram um homem possesso, endemoniado à presença dos discípulos de Jesus, e eles lutaram, oraram, tentaram expulsar, não conseguiram. Mas de repente Jesus chega, desce do monte, e quando Jesus desceu do monte, o pai daquele menino foi até Jesus, disse: mestre, se o Senhor puder me ajudar, me ajude, me socorre. Eu tenho um filho que às vezes ele se lança na água, ele se lança no fogo, ele se machuca, e eu trouxe aos seus discípulos e eles nada puderam fazer. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, Senhor, ajuda-me. E Jesus disse: não te preocupe, aonde está o menino? Traga-mo aqui. E trouxeram o menino à presença do Senhor. E Jesus disse: você crê? Ele disse: Senhor, eu creio. Mas ele disse: ajuda a minha incredulidade. E às vezes nós ficamos assim. A nossa fé é tão pequena que às vezes cremos e às vezes duvidamos. Às vezes acreditamos e às vezes deixamos de acreditar. Glória a Deus. Mas nesta noite rompe aquilo que é de negativo na tua vida. Acredite no poder de Deus. Acredite no que Deus possa fazer na tua vida. Faça como este homem, a fé era pequena, havia incredulidade, mas ele orou ao Senhor e disse: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Trouxeram o menino na presença de Jesus. Jesus orou, colocou as mãos sobre ele, repreendeu o demônio, e o menino foi liberto para a glória de Deus.
mas a fé do pai era pequena. Talvez a sua fé é tão pequena que você possa pensar: eu não vou conseguir. Mas nesta noite, o Senhor Jesus bondosamente, Ele vai trabalhar na sua vida. Nesta noite, o Senhor Jesus já entra com providência, já está agindo em teu favor, Ele já está trabalhando na tua causa, e você vai receber a tua vitória, uma vitória da parte do Senhor, porque há poder na palavra de Deus. E eu quero neste momento estar orando com os irmãos, com os amigos que estão presentes. Convidar a amada igreja a estar de pé. Convidar você que ouviu a palavra, que quem sabe não é crente, ou que está afastado do evangelho, e que deseja aceitar a Cristo ou reconciliar-se com a igreja, dê um sinal assim com a sua mão.